Brothers and sisters in Christ, Irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. good evening. Boa noite. As we embark on this journey, Ao embarcarmos nessa jornada, histórias de esperança juntos, eu gostaria de começar perguntando o seguinte, fazendo uma pergunta importante. please answer with enthusiasm Por bondade, responda com entusiasmo loud voice. e com uma voz bem forte. I'm asking Eu estou for perguntando, member estou pedindo involvement. um envolvimento total dos membros. Aqui está a pergunta importante. Oh, friend, do you love Jesus? Ô, amigos, vocês amam a Jesus. Let's just wait a second here. Peraí. The Só- pause só- button right here. Vamos apertar a I pausa asked for aqui. three things, right? Eu pedi três coisas: entusiasmo, loud voice, forte total member e involvement. todo mundo envolvido. Eu acho que a gente 20%. só conseguimos 20%. Vamos para chegar aos 99%, tá bom? Mais uma vez, muito importante. A pergunta importante é: Oh, friend, do you love Jesus? ô amigo, vocês amam a Jesus? Are you sure you love Jesus? Tem certeza que você ama Jesus? Then why do you love Jesus? Então por que vocês amam a Jesus? Because he Porque Ele primeiro nos amou. Essa razão que todos nós amamos a Jesus, ou como amo a Jesus, ou como amo a Cristo, porque Ele primeiro me amou. Amen. Amém, valeu. We are here Estamos aqui nessa noite porque Jesus first primeiro loved us. nos amou. Amen. Amém? How many of you think Quantos de vocês acham que é fácil falar em frente de milhares de pessoas? Quantos de vocês acham que é fácil? How many of you think so? Quantos? Easy? É fácil? Quantos? Let alone sing Imagina, é agora, thousands of people. sem falar cantar perante Sang. milhares de pessoas. Hesitant to do Eu this estava or not, hesitando em fazer isso, mas depois ouvi o pastor Kohler falar ontem made up my mind. da espírito destemido, corajoso. Aí eu falei assim, eu vou enfrentar, vou me arriscar, vou ser corajoso. Obrigado. Well, I bring greetings Pois bem, from eu South trago Korea. saudações da Coreia do Sul. 안녕하십니까? Aí eu não sei o que ele falou. Aí ele está falando coreano. 네, 감사합니다. Deve ser bonito, né? Also bring greetings from Também trago missionaries saudações dos and workers missionários of e SDA obreiros Language Institute, do Instituto Union Conference, da Língua Inglesa, Northern Asia Pacific. também dos escritórios da União e da Divisão do Pacífico Norte. Não sei se eu ia colocar, não sei se vou vestir esse tipo de roupa aqui no céu, mas o que eu tenho certeza é que eu vou poder conhecer cada um de vocês pessoalmente lá no céu. Amém? Em outras palavras, com todas as nações, tribos e nações se ajuntando aqui, se encontrando, nós estamos saboreando um aperitivozinho do que vai ser o céu. Quando eu penso da Conferência Geral, eu tenho duas lembranças da infância. Primeiro, em 1989. Provavelmente a maioria de vocês não tinha nascido ainda, certo? Em 89, a nossa família se mudou para os Estados Unidos, lá na Universidade da Andrews. Meu pai estava fazendo o PhD dele. Então ele fez parte de um grupo que foi fazer uma turnê no prédio da Conferência Geral. E o guia parou todo mundo e em frente desse escritório específico e perguntou assim: entre todos vocês, quem é o mais jovem? Quem é o mais novo? Aí eu levantei minha mão. E ela falou assim, vem aqui, vem comigo. E me levou nesse escritório. E ela me sentou numa cadeira enorme. Sabe qual era a cadeira?
Adivinha? Era o escritório do presidente da Conferência Geral. A cadeira pertencia a um obreiro, pastor muito respeitado, o pastor Neil Wilson, o pai do pastor Ted. Que privilégio para uma criança visitar os escritórios da Conferência Geral. E a minha segunda memória foi em 1990. Outra, agora foi uma sessão da Conferência Geral em Indianápolis. A gente fez uma viagem no fim de semana e eu me lembro de ver milhares de irmãos e irmãs da Igreja Remanescente naquela arena enorme. E eu ainda me lembro bem vivamente o meu pai com a voz assim, tremendo e com lágrimas nos olhos, e ele apontou assim e mostrou para a multidão. E ele falou: filhos, Heino, essa é a tua igreja. Essa é a nossa igreja. Esse é o movimento remanescente e Jesus vai voltar em breve. Nos últimos 35 anos, com esse espírito, com essa certeza, isso tem me levado até aqui a 62ª sessão da Conferência Geral. Eu me sinto muito agradecido a Deus. E eu creio que vocês todos nós temos histórias que nos trouxe até agora, até aqui, nesse momento. Hoje vamos falar sobre uma estrada pavimentada não com concreto, mas sim com sacrifício. O nosso texto principal de Hebreus 12, 1, 2, fala de uma corrida e nos fala para ficar olhando para Jesus, ao autor dessa corrida, que pagou com seu próprio sangue. Essa passagem é dividida em duas partes, 3 na realidade. E hoje eu convido vocês que vamos caminhar juntos nessa estrada. Hebreus 12, 1 e 2. A primeira estrada é a estrada do Cordeiro, o sacrifício de Jesus Cristo. Capítulo 12 de Hebreus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Amigos, vivemos num mundo obsesso com conforto, conveniência e controle. Mas seguimos um Salvador que caminhou a estrada da entrega, do sofrimento, do sacrifício. A estrada que ele caminhou não estava pavimentada com ouro, mas sim com sangue, com pranto, entrega e sacrifício. E nós também somos chamados a trilhar esse mesmo caminho. Ele abraçou os espinhos. Por quê? Isaías 53, 5 nos dá. Ele foi atravessado pelas nossas transgressões. Ele foi machucado pelas nossas iniquidades. Mas louvado seja Deus, que não acaba aí a história. A Bíblia continua dizendo: pelas suas ferimentas, nós somos curados. Desejado de todas as nações, página 22. A senhora White, o que ela escreve ali me arrepia toda vez que eu leio. Ela fala: Cristo foi tratado como nós merecemos ser tratados, para que nós pudéssemos ser tratados como Ele merecia. Escuta bem, com cuidado. Cristo foi tratado como nós merecemos, para que nós pudéssemos ser tratados como Ele merece.
the Son of God, o Filho de Deus, King, o Rei, treated as a sinner, tratado como um pecador, condenado à morte. Isso é um sacrifício fortíssimo. Ele sofreu para que pudéssemos ser salvos. Foi magoado para que nós pudéssemos ser curados. Morreu para que pudéssemos viver. Ele encarou a cruz para que nós pudéssemos encarar essa corrida. Ele morreu sozinho para que nós nunca tivéssemos que estar a sós, sozinhos. A cruz não é só um modelo para a nossa salvação, mas para a nossa missão também. E dali partiu um movimento que arrebatou o mundo com a mensagem do Evangelho, das boas novas de Jesus. E esse Cordeiro, Jesus, ele é tanto o nosso destino como o nosso guia. Mas lembremos, a estrada ao trono não é coberta de ouro, é coberta de sofrimento e sacrifício. E hoje à noite a gente faz essa pergunta: como que a gente pode seguir e continuar trilhando esse caminho, essa estrada? Número 1 é a estrada do Cordeiro. A segunda, hoje à noite, é a nossa estrada, a estrada do sacrifício do remanescente. Aqui diz assim, capítulo 12, então, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Sabe, como adventistas, a pergunta, por que estamos aqui, não é uma questão filosófica, mas sim também profética. Somos chamados para ser um povo da aliança, um movimento remanescente, ancorado na comissão, no mandato de Jesus para nós. Nós, povo remanescente, não herdamos conforto, nós herdamos um chamado, herdamos uma comissão, um mandato. Não é algo para se engrandecer, mas sim para trilhar. E essa estrada, esse caminho, está coberto de sacrifício. Você pensa, analisa, estamos caminhando, trilhando nessa estrada coberta de sacrifício pelos nossos ancestrais, os missionários. A divisão da Ásia Pacífica Norte, os missionários que cobriram aquela estrada com sacrifício. 1901, Paquistão. 1904, a Coreia do Sul e do Norte. 1906, Bangladesh. 1936, Nepal. 1948, Taiwan. Até 1991, Mongólia. Por toda a minha vida, tive o privilégio de ver tantos missionários e as suas famílias, e era uma coisa fantástica poder conhecê-los e passar tempo com eles, assim. Eles contavam as histórias de milagres, dos desafios e da felicidade, e do sacrifício e do sofrimento também. E a gente passava o dia inteiro, às vezes a noite inteira, ouvindo as histórias, chorando e sorrindo também, rindo juntos. Como pastor, uma das coisas mais difíceis, um dos mais enterros que eu oficiei, que eu presenciei, sempre mexeu com o meu interior esse quadro. Mas nós sabemos que através desse sacrifício e desafio, desses comprometimentos, a Igreja Adventista está crescendo cada minuto e cada segundo. Através do sacrifício desses missionários e líderes e dos leigos também, podemos estar aqui hoje à noite. Sharon White diz, Testemunho, volume 9, página 33. Deus chama as famílias cristãs a irem para as comunidades que estão em trevas e erro e trabalhem com sabedoria e perseverança para o Mestre. Responder a esse chamado exige
autossacrifício. Sabe, Deus não está chamando para ficar admirando a estrada, não nos chama para ficar olhando essa estrada, mas Ele nos chama a caminhar, a trilhar essa estrada do sacrifício e estarmos prontos para a segunda vinda de Jesus. Essa é a nossa identidade. Não é orgulho institucional, essa é a nossa identidade e propósito profético. Lembra que essa estrada, ela é estreita, não é fácil, não é largo o caminho. Exige entrega e sacrifício, mas, queridos, não acaba aí a história. Louvado seja Deus, que não acaba aí, continua de sacrifício até a nossa esperança e vitória. Terceira estrada no capítulo 12, de sacrifício para a vitória. Do sacrifício para a vitória. Verso 2, diz a história de esperança. E assentou-se à direita do trono de Deus. Select Messages, Volume 1, 28. If we move forward where Jesus leads the way. Mensagem selecionada. Se seguirmos em frente onde Jesus nos lidera, veremos o seu triunfo, compartilharemos a sua alegria. Visto que a sua vida foi marcada por contínuo autossacrifício, sofrimento e negação própria, não faremos queixa se formos participantes com Ele. Podemos andar com segurança no caminho mais escuro se tivermos a luz do mundo como nosso guia. Mateus 27, 28 diz assim, pergunta de Pedro, mas a gente deixou tudo para seguir a Ti, Senhor, e aí, o que vamos receber em troca? É o Pedro que falava essas coisas, fazia essas perguntas. A gente sacrificou tudo, Senhor. Desistimos de tudo. E agora, qual é a recompensa, Senhor Jesus? O que a gente ganha? E Jesus responde no verso 28. Ele falou assim, e em verdade vos digo que vós, que assim como o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Entendeu? Viu, amigos? Seja como for, seja doloroso sacrifício, não é o fim. O fim é vitória. O fim é Jesus entronizado e o seu povo redimido. A estrada adiante, à nossa frente, é onde vamos receber a vitória máxima. E esse dia está chegando com a velocidade maravilhosa. Logo, muito em breve, Jesus está voltando. Eu irei. Vamos falar todos juntos. Jesus está voltando. Eu irei. Amém. Concluindo nessa noite, irmãos e irmãs, gostaria de lembrar a todos, mais uma vez, o caminho de Abraão para Moriá foi coberto de sacrifício. A estrada de Jesus para o Calvário também foi coberta de sacrifício. A estrada de Paulo para Roma foi coberta de sacrifício. Os pioneiros também trilharam a estrada do sacrifício, a nossa estrada, como líderes, como delegados. A missão, o nosso chamado, o nosso serviço de amor para Cristo também vai ser coberto de sacrifício, a nossa estrada. Mas, queridos, Hebreus nos diz como andar nessa estrada. Hebreus diz assim, em 3 palavras, olhando para Jesus. Não para a multidão, não para os obstáculos, não as nossas fraquezas, mas olhando para Jesus. Ele é o autor. Ele começou essa obra em você. Ele é o aperfeiçoador. Ele vai concluir esse trabalho através de você. Voltando à pergunta original.
Oh, amigo, Do you love Jesus? você ama Jesus? Friends, as we walk Amigos, ao andarmos nessa together, caminhada de sacrifício, juntos, cobertos de sacrifício, andando juntos, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, juntos, may we remember once possamos lembrar mais uma vez que Jesus loved us nos amou em primeiro lugar. through his sacrifice, Através do seu sacrifício, somos salvos. through his death. Através da sua morte, This hope. temos essa esperança. That's E isso, the reason essa é a razão we all ought to love him. que nós devemos amá-lo. Amém. May this message Que essa mensagem e o vídeo que vamos assistir in our hearts. trazer esperança aos nossos corações. Não. É isso aqui. É. Esperança, eu posso dizer aqui sempre. Eu posso dizer. Posso dizer que ele sempre esteve lá. Maybe I didn't see it, Talvez eu não visse, but I was never lost because mas nunca estive perdida, porque Jesus sempre soube exatamente onde eu estava. no, I didn't have the strongest start in life. Não tive o melhor começo de vida. Eu nunca soube o quanto A person should suffer. uma pessoa podia sofrer, até que eu mesma sofri. I've often wondered what my Muitas vezes when she took her life. I mean, she had me perguntei o que minha mãe biológica pensou quando tirou a própria vida. Digo, ela tinha um filho de 5 anos, um bebê, e era enfermeira. Mas havia uma coisa que ela dizia que não queria ser. Ela não queria ser divorciada. Talvez tenha sido por isso, mas ainda assim eu agradeço a Deus por minha mãe ter me levado à igreja. E mesmo que eu não cresça o suficiente ou não cresça da forma certa, eu crio bastante para continuar fazendo perguntas. Cresci indo à igreja, estudando na cidade de Savannah, dava aulas na Universidade de Miami, em Ohio. Lembro que well, I had been to battered. sentia muito medo. Já tinha ido 3 vezes a abrigos para mulheres vítimas de violência. It was the best. Quando meu marido estava sóbrio, era a melhor pessoa com quem alguém podia querer estar. It was like Mas quando ele bebia, era como viver com um monstro. Eu I never felt. nunca sequer entrei com pedido de separação legal. Simplesmente não consegui, não vivi mais com ele. In 2008, me mudei para Brunswick. We're honored to partner with you as you're teaching in your local community. One last chance, reminding you about a valuable resource. I started. E comecei a assistir o Canal da Esperança, que é o equivalente do Novo Tempo no Brasil, alguns meses depois. Eu tinha certeza de que encontraria alguma contradição, algum erro. Dizia, tem que haver alguma coisa errada com isso, mas eu não conseguia encontrar falhas, nem contradições. Eu estava precisando tomar decisões importantes na vida e sentia assim que precisava de alguém para orar comigo. Liguei, era um episódio do Vamos Orar, programa, né? E a Vanessa me ligou de volta no dia seguinte. Eu lembro que achei que era uma ligação de telemarketing. Aí eu ligava para saber como ela estava, e ela ficava muito animada, muito feliz só por receber uma ligação nossa. Isso mostrava que ela realmente se importava. Decidi comprar uma Bíblia para ela, pois ela não tinha uma naquele momento, então fui comprar uma Bíblia. Quando perdemos nossa dignidade, perdemos nosso valor de alguém, aquilo que nos faz sentir como uma pessoa de valor, sabe? E
quando ela comprou aquela Bíblia para mim, recuperei meu valor de alguém, sabe? A estima, a autoestima, porque eu me sentia tão esquecida e invisível. Mas se você importa o bastante para alguém lhe dar uma palavra viva de Deus, então você realmente tem valor. Saber que o Senhor pode usá-lo dessa forma trouxe tanta alegria para a minha vida, e tenho certeza que qualquer pessoa que passe por isso sinta o mesmo, sabe? Então eu finalmente encontrei essa igreja em Brunswick, na Geórgia. And then I finally located this church in Brunswick. E finalmente entrou em contato com o pastor daqui. Na época eu não tinha carro, então ele vinha, me pegava para a igreja, e eu realmente gostava muito disso. A determinação dela de continuar e o quanto ela estava aprendendo sobre o Senhor e levar a perceber que Deus tinha um propósito para a vida. Foi um pouco menos de um ano após aquela ligação inicial que fui batizada. Comecei a assistir o Novo Tempo na escola sabatina. Eles começaram durante a pandemia, porque muitas pessoas não podiam ir à igreja. E o pastor Derek sempre convidava as pessoas a enviarem perguntas. E eu enviei. Na verdade, trocamos mensagens várias vezes, e depois participei da reunião da equipe da escola sabatina, né, do Novo Tempo, que acontece por Zoom. Eu achava que nunca ia entender, mas o Novo Tempo fez o Evangelho fazer sentido. Ela passou de simples, participante, observadora, para alguém que realmente queria participar na missão. E ao longo dos anos, ele e a Carol realmente se tornaram assim como minha família. Não estamos apenas transmitindo informações para as pessoas, estamos construindo relacionamentos com elas. Um dia caí no chão do meu apartamento, fiquei lá provavelmente por uns 4 dias. Pedi ajuda, tem vizinhos bem perto de mim, mas ninguém me ouviu. Eu comecei a duvidar se alguém me encontraria a tempo. Minha esposa já vinha tentando entrar em contato com ela há vários dias sem sucesso. Não sabíamos o que estava acontecendo. Então, ouvi a Carol. Quando bati na porta, ela nem estava trancada. Quando bati, pude ouvi-la falando, mas ela estava em sofrimento, assim, sabe, estressada. Então ligamos para o SAMU e eles vieram rapidinho, levamos para o hospital. Isso me causou ter um AVC e parei de respirar, meu coração parou 2 vezes. Tudo que podia dar errado com alguém deu. Disseram às pessoas que eu provavelmente não ia sobreviver, mas as pessoas foram orando. Eu orava pedindo para Jesus curá-la, orava pedindo para Ele fortalecer o corpo dela, para que Deus lhe desse esperança que ela não fosse morrer. E quando eu sobrevivi, pensei, já estarei bem só de estar viva. Mas agora estou fazendo coisas que nem conseguia fazer antes de ficar doente. Eu só fico feliz poder voltar a assistir a Novo Tempo. Eles tinham notado minha ausência no programa de oração por algumas semanas e acabaram descobrindo que eu estava no hospital. Foi muito bom ouvir deles. É como ser a ovelha perdida que foi encontrada, sabe? Pedi a Stacy que compartilhasse esse testemunho com a equipe da Escola Sabatina do Novo Tempo. O que mais destacou no testemunho foi a paz e a certeza que ela encontrou por meio de uma fé viva em Jesus. Foi incrível podermos facilitar isso, sabe? Mesmo que fosse só para uma pessoa, para mim, para nós, isso significa muito. Não há nada mais recompensador. Deus tem uma forma de invadir nosso espaço em tempos de grande necessidade. Eu vi, quando tinha feito isso, né, ela experimentar assim, a comunidade da família de Deus, mesmo que não possamos estar todos no mesmo lugar. Eu acho que esse é o poder da mídia, construir relacionamentos, não apenas uns com os outros, mas acima de tudo com Ele. Não importa como que o negócio pareça, como a situação pareça, isso não importa. O que importa é que o Deus diz. E pronto, eu não falo
isso porque eu ouvi outra pessoa dizendo, eu falo porque eu vivi. Nós somos todos esperança. Com toda certeza, nós todos somos esperança. Let us pray. I'll be praying in Korean. 아버지 하나님, 예수 그리스도를 이 땅에 Vamos orar. 희생으로 포장된 길을 친히 걸어가게 하셨음을 감사드립니다. 저희도 남은 자손으로서 주님의 뒤를 따라 그 희생의 길을 끝까지 걷도록 힘을 더하여 주시옵소서. 모든 헌신의 걸음이, 희생의 걸음이 결국 하늘 본향으로, 그리고 그리스도 안에 있는 영광스러운 승리로 인도하실 줄을 믿습니다. 사랑과 구원의 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. Amém, amém, amém.